Olá, queridos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Mais um dia, a gente aqui reunido para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu falei que ia fazer uma série, provavelmente a gente vai fazer hoje e amanhã também, mais um dia dessa série. A gente está falando da palavra hebraica rabá. A palavra hebraica rabá, ela tem um significado que é crescer, multiplicar, expandir, se tornar numeroso. Amém? Eu queria hoje falar da segunda parte, né, dessa série. A gente vai falar por 3 dias, então, seguido, e a gente vai estar ampliando o nosso conhecimento, porque o inimigo ele quer atrofiar a minha mente, a sua mente, quer atrofiar o meu e o seu pensamento para impedir com que a gente conquiste e atinja o objetivo que Deus tem para realizar na nossa vida, em nome de Jesus. A palavra rabá, ela é uma bênção que se manifesta mesmo na adversidade. Aprenda isso. O crescimento, a unção, a expansão, ele se move mesmo na adversidade. Deus ele quer que eu e você cresçamos mesmo na adversidade. Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, um texto que se encontra, eu vou ler uma parte do versículo 1 do capítulo 1 do versículo 7 de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A gente vai ler uma parte do versículo 7 que diz assim, Êxodo 1, 7. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e multiplicando-se. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, multiplicaram-se. Amém, irmãos? Eu queria muito que você entendesse que esse período aqui foi um período onde a nação de Israel estava cativa no Egito. Eles foram parar no Egito por conta de José. José foi alguém que, por conta de um sonho que Deus deu a ele, passou toda uma situação. Olha, escuta isso. A gente está falando da palavra rabá. Rabá significa crescer, expandir. Quando alguém, irmãos, tem essa missão e conhece ela, entende ela, a primeira coisa que a gente faz é ser alguém que não reclama e não murmura. E José foi alguém que viveu uma vida que glorificou o nome de Deus através do seu crescimento. Deus quer que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento. Ele quer que você cresça. E quando fala de crescimento, quem tem um dom da palavra vai crescer no conhecimento, vai pregar, vai ensinar. Quem canta, tem gente que o dom dele, irmãos, é o que está em Romanos 12, a partir do versículo 6 até o versículo 8, um dos dons relatados ali é o dom de ser bom gestor, ser empreendedor, vai gerar emprego. Tem gente que tem um dom de gerar ânimo. Então, cada um tem o seu dom, cada um tem sua vocação, cada um tem seu algo vindo da parte de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, que fala que a nação de Israel foi fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, está em Êxodo 1:7, ele está dizendo, irmão, de um período onde José já tinha morrido, eles já não eram mais reconhecidos, pelo contrário, eles estavam sendo oprimidos por Faraó, e Faraó estava ali aumentando cada dia que passava mais a carga de trabalho deles com a intenção de reduzir, de paralisar o crescimento desse povo. Irmãos, quando a gente fala de Egito, Egito tem simbologia com o mundo e com as coisas do diabo, do inimigo de nossas almas. O inimigo até hoje ele quer tirar a minha e a sua identidade. Ele quer tirar a minha e a sua identidade. Ele quer fazer com que eu e você não sejamos quem nós somos, ou quem nós fomos feitos para ser. Então ele vai tentar burlar minha mente e a sua, vai tentar convencer a mim e você de que eu e você não somos aquilo que nós somos. Então é muito importante você ter conhecimento da palavra de Deus e tomar posse dela quando ela diz que mesmo na adversidade, eu e você iremos crescer. Entenda isso, irmão. Só não cresce, irmãos, quem para, quem recua. Né? Tem uma história muito conhecida, já circulou muito na internet, eu vou te contar rapidinho aqui. Fala sobre um sargento e um soldado no jipe do exército. O jipe é aquele jipe sem cobertura em cima, e eles estavam vindo com o jipe do exército, e o sargento falou: soldado, a gente tem que chegar na próxima cidade. Eles começaram a viajar com o jipe, e de repente começou o tempo a mudar, de repente o tempo fechou e caiu um temporal que você não conseguia ver, o limpador do jipe a todo vapor, e eles tentando passar, e o soldado falou: sargento, e agora o que eu faço? Ele continua: sargento, eu não consigo ver mais nada, a chuva intensificando, não consigo ver nada, sargento. Continua: sargento, não dá para saber nem se tem um carro aqui na frente, sargento, o que eu faço? E ele falou: continua. E ele continuou, irmãos, pilotando aquele jipe, mesmo muito devagar, no meio daquela luta, raio, granizo, e ele continuando ali, dirigindo aquele jipe com muita dificuldade, e o sargento mandando ele seguir adiante. E quando chegou mais na frente um pouquinho, de repente aquela chuva ficou para trás, eles romperam aquela região de chuva, e o tempo até se abriu, não tinha nuvem, o sol estava até aparecendo, e o sargento olhou um posto de combustível e falou: pode encostar no posto aí agora, e agora se você quiser você pode parar um pouquinho.
E o soldado falou, mas sargento, quando a gente estava na tempestade, o senhor mandou seguir, agora que o tempo está bom, você quer que pare? Aí ele falou assim, você sabe quantos estão lá no meio da tempestade ainda? Todos que pararam estão lá ainda. Então, irmãos, às vezes na minha vida e na sua, o diferencial é esse. O que José fez? José pegou e não parou. O que esse povo estava fazendo? Eles não pararam, eles continuaram, eles romperam a tempestade, romperam o momento ruim, porque quem entende a palavra rabá, ele não para no meio da tempestade, ele continua seguindo adiante. Outra coisa que muito me faz refletir, ainda em Êxodo, agora no versículo 12, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, quanto mais os afligiam, mais se multiplicava. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava. Irmãos, o que acontece? A pressão, ela não paralisava o povo de Israel. A opressão, todo aquele fardo que Faraó colocava, não paralisou o povo. Pelo contrário, quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Quanto mais oprimia, mais eles se multiplicavam, mais ele atingia um número maior. Por quê, pastor? Porque existia uma palavra sobre a vida deles e eles estavam debaixo dessa palavra, eles estavam decididos a viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Na verdade, alguns já não tinham nem mais identidade, mas existia uma promessa sobre aquele povo, uma promessa do rabá, uma promessa do crescer, multiplicar e se tornar muito numeroso. Eu quero ler algumas frases com você aqui que vai fazer a gente entender um pouco mais, vai ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. Diz assim, ó, tem fé que só aparece, irmãos, quando você precisa. Às vezes você olha assim, você nem sabe que tem uma fé tão grande, mas às vezes um filho, uma filha, o marido, a esposa, você mesmo adoece, perde o emprego, eu não sei, acontece alguma coisa muito séria que se não for por fé, você não rompe. Aí o que acontece? Se não houver uma grande necessidade, você nem descobre aquela fé que você tinha. Outra coisa, tem oração que só sai, irmãos, quando a vida aperta. Às vezes, irmãos, a gente fica tão relaxado na vida espiritual e a oração vai ficando de lado. Tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro. E às vezes a oração fica até mecanizada. Se gravar a oração, irmãos, parece que as 10 últimas é a mesma coisa, porque fica tão mecanizado, já não tem espiritualidade na oração. Mas tem oração que ela só sai, irmãos, quando a situação aperta. E às vezes, Deus precisa levar a gente para o deserto para a gente entender o seguinte, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho uma palavra chamada rabá, e eu preciso intensificar isso e fazer uma oração fervorosa. Outra coisa, tem maturidade que só nasce quando tudo dá errado. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai amadurecer de verdade quando as coisas dão errado. Tem gente, irmãos, que já casou 10 vezes e está sempre dando errado, ele não amadureceu. Mas tem gente que casou uma vez, perdeu o casamento, ele falou, a partir de agora eu vou fazer diferente, porque eu não quero mais perder o casamento, perder emprego. Já conheci pessoas, irmãos, que lutaram muito para conseguir um emprego e de repente perdeu o emprego e quando foi descobrir o motivo que foi, falou, rapaz, que bobeira que eu dei, investi tanto tempo, estudei, dediquei, fiz tanto para chegar aqui, agora eu perdi o emprego por esse motivo e por conta disso ele amadurece. A fé é a mesma coisa, acontece da mesma maneira. Tem unção que só se manifesta, irmãos, quando você está pressionado. Tem unção, olha só, tem poder, algo que Deus já colocou em você, que só se manifesta quando você está pressionado. Quando você não se encontra num ambiente totalmente sem saída, aí você fala, cara, eu preciso de movimentar a minha vida, eu preciso de liberar, de movimentar aquilo que Deus já liberou sobre mim, que é algo chamado unção de Deus. Unção, irmãos, é algo que você recebe da parte de Deus. Tem pessoas que recebem diretamente de Deus, outros recebem por imposição de mãos. Paulo faz isso no livro de Atos, quando ele pergunta, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele disse, eu não, nunca nem ouvi falar, eu só fui batizado no batismo de João. Aí ele fala assim, então vocês vão ser agora. Ele começa a botar a mão na cabeça deles, eles começam a abrir a boca, falar em mistérios e profetizar. O que é isso, pastor? Ele recebeu uma unção através daquela imposição de mãos. Mas tem unção na minha vida e na sua, que só se manifesta quando nós estamos sendo pressionados. Outra frase. Porque tem coisa também que não cresce no conforto, ela cresce na adversidade. Tem momentos, irmãos, aprenda uma coisa. Eu costumo usar isso como exemplo, o ovo. O ovo, irmãos, ela está ali quietinho, você pega o ovo, bota no prato, não acontece nada. Mas se você começar a bater, ele vai ganhando volume, ele fica 5, 10, 20, 30, 50, talvez 100 vezes mais volumoso do que aquela quantidade de ovo que você colocou numa vasilha. Eu não sei quantos já fizeram isso, bateram, seja com batedeira, batendo manualmente, seja o que for. A adversidade faz aquele ovo expandir. Tem adversidade na minha vida e na sua, que é para o rabá, para a palavra de Deus se concretizar na minha vida e na sua. Para a gente poder caminhar para o final, outra coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte, o ouro só aparece depois do fogo. Você pega uma pedra, irmão, de ouro, uma pedra comum. Para a gente que não tem habilidade com isso,
Para gente que não tem muito manuseio com isso, o que acontece? Eu pego uma pedra de ouro e eu pego uma pedra comum, ela no barro, ela vai estar toda suja de barro, e você vai falar uma pedra comum. Se você lava até ela, irmãos, você vai até ficar meio duvidoso se é uma pedra de ouro ou não. É quando você coloca no fogo, aquela impureza começa a sair, e aí vai revelando o valor que ela realmente tem. Tem valor meu e seu, tem valor, irmão, que às vezes a gente nem consegue saber que nós temos, mas o fogo, a luta, a dificuldade é que vai revelar também o nosso valor. Outra parte que é muito importante para nós, a Bíblia fala muito sobre trigo. O trigo, irmãos, ele vira alimento, irmãos, depois que ele é moído. O trigo só vira pão depois de ser moído. Enquanto ele não é moído, irmãos, ele é só trigo. Mas depois que ele é moído, ele vira uma série de coisas. Na época da Bíblia era pão. Hoje, irmãos, vira pão, pizza, bolo, olha a quantidade de coisa que se faz com o trigo, depois de quê? De um processo. E esse processo não é para diminuir, não é para parar e não é para aniquilar. Esse processo é para crescer e expandir. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, para a glória de Deus. Eu vou ler mais um texto aqui para a gente enfatizar um pouco mais. Vai dizer assim, Êxodo ainda, capítulo 1, versículo 9. Eis que esse povo é mais numeroso e mais forte do que nós. Faraó, o inimigo de nossas almas, ele sabe que sobre a minha vida e sobre a sua vida há uma promessa, há uma lei, há um verbo liberado, e o verbo é rabá. Cresça, multiplique-se, expanda. Então, quando o inimigo ele começa a perceber isso, irmãos, ele começa a perceber que mesmo na luta, na dificuldade, na adversidade, você não para de crescer, porque você está debaixo de uma promessa. Que isso venha fazer muito sentido para você, que você possa tomar posse disso em nome de Jesus e venha viver uma experiência gloriosa e poderosa em nome de Jesus. Existem 3 fases que o inimigo atua para tentar paralisar o projeto de Deus na minha vida e na sua. A primeira coisa, ele vai trazer opressão. A segunda coisa, ele vai trazer cansaço. E a terceira coisa que ele vai fazer, irmãos, é tentar colocar medo em você. Eu queria esmiuçar um pouco mais, mas por conta do tempo, eu não vou alongar mais, mas eu queria muito que você tomasse posse, que existe uma palavra chamada rabá sobre a minha vida e a sua. Essa palavra é uma palavra hebraica e ela está implantada na Bíblia. A gente vai ler amanhã, a gente vai estar acrescentando, né, a parte final, e a gente vai ver que isso também está no Novo Testamento, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado e querido, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, da Tua presença, e nós queremos, ó Pai, entregar nossa vida, Pai, em Tuas mãos. Eu não sei, Pai, o que cada um tem vivido, eu não sei a luta, Pai, que eles têm enfrentado, eu não sei, meu Pai, qual é a fase da vida, Senhor, que eles estão vivendo, Senhor. A única coisa que eu sei, Senhor, é que existe uma palavra liberada sobre nós. É a Tua palavra, Pai, é o livro, Pai, aleluia, que vai narrar a história, Pai, de como surgiu a humanidade e de como Deus vai se encerrar, Pai, a humanidade. E nós estamos percebendo, meu Pai, que através, ó Pai, da leitura, do estudo e da meditação bíblica, a gente começa, meu Pai, a ampliar, crescer, multiplicar o nosso conhecimento e perceber, Pai, que as profecias da Tua palavra, elas estão se cumprindo de forma muito fiel. E eu quero, Pai, abençoar a Tua igreja, abençoar os Teus servos que aqui estão conosco, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida, a casa, a família deles, meu Pai, em nome do Pai. Abençoar, Deus, em nome do Filho e abençoar em nome do Espírito Santo de Deus. Que esse dia de hoje, meu Pai, que essa terça-feira seja uma terça-feira mais que abençoada em nome de Jesus. Abençoe a cada um deles, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga um amém. Eu creio, tomo posse e eu recebo em nome de Jesus. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de deixar um comentário e não esqueça também, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa oração com alguém. Nos ajude a evangelizar e a falar da palavra de Deus e fazer pessoas terem conhecimento do que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito. Deus abençoe você em nome de Jesus. Uma excelente terça-feira para a glória de Deus.